O CEO solitário ouviu uma voz suave, quase perdida entre o ruído da cidade. Ou podemos ficar com as suas sobras? Ele se virou devagar e então viu os olhos que o quebraram por dentro. Com licença, senhor, seu prato, anunciou o garçom, pousando a refeição cuidadosamente servida sobre a mesa coberta de linho. Daniel Whitmore ergueu o olhar apenas por um instante, acenou educadamente e desviou novamente para além da grade de ferro do terraço. Sentado sozinho no restaurante mais elegante da cidade, ele parecia um homem rodeado de luxo, mas sufocado por uma solidão que nenhum terno sob medida poderia esconder. Ao lado da taça de vinho, um diário de capa vermelha tremia ao vento. Estava prestes a levar o garfo à boca quando ouviu: "Ou podemos ficar com as suas sobras?" A voz era infantil, tímida, mas carregada de desespero. Atrás da grade, duas meninas idênticas com não mais de 3 anos olhavam para ele. Seus cachos loiros estavam embaraçados, as bochechas sujas, os vestidos gastos demais para esconder a pobreza. A menor apertava contra o peito um coelho de pano esfarrapado. Antes que Daniel pudesse reagir, um garçom avançou. "Ai, fora daqui! Este não é lugar para pedintes!" Daniel se levantou de súbito. "Pare!" O tom firme congelou o garçom. Daniel se ajoelhou diante da cerca. "O que vocês disseram, queridas?" A mais velha, hesitante, respondeu: "O senhor tem comida e nós estamos com fome. Achamos que já tinha terminado." O coração de Daniel apertou. "Eu ia começar agora, mas adoraria compartilhar com vocês." Ele abriu o portão. O garçom ia protestar, mas um único olhar de Daniel o silenciou. As meninas entraram devagar, assustadas, como se pudessem perder tudo a qualquer segundo. Sentaram-se à mesa. Daniel pediu pratos extras. Dividiu o prato em 3 partes iguais. "Quais são os seus nomes?" perguntou com um sorriso. "Emma." "Ellie." Nomes lindos. Foi quando passos apressados ecoaram na calçada. Uma jovem surgiu, ofegante, os cabelos loiros presos num rabo de cavalo solto, os olhos azuis cinzentos, varrendo o terraço a encontrarem as meninas. Ao vê-la, Daniel congelou. Ela correu, desesperada, e as envolveu num abraço. "Desculpe-se elas, não deveriam." "Está tudo bem", interrompeu Daniel, calmo. "Elas estavam com fome, só isso." A mulher mordeu os lábios, os olhos marejados, mas firmes. "Eu disse a elas para nunca." "Mamãe, ele deixou", murmurou Ellie. Daniel notou as mãos dela, calejadas, marcadas por um trabalho árduo. Ele tirou um cartão do bolso. "Meu nome é Daniel Whitmore. Se algum dia precisar de ajuda, especialmente trabalhe para mim." Ela olhou o cartão, mas hesitou. "Não preciso de caridade." "Não é caridade", respondeu ele suavemente. "É apenas uma porta, caso decida bater." Os olhares se cruzaram, e Daniel enxergou ali uma força que sobrevivia mesmo sob o peso da exaustão. Ela pegou o cartão, fez um único aceno e levou as meninas pela mão. Ele as observou até que desapareceram na esquina. Pela primeira vez em anos, o silêncio ao redor não parecia vazio, parecia cheio de possibilidades. Mas naquela mesma noite, no pequeno apartamento abafado do lado sul de Chicago, Claire Harper lutava contra o calor sufocante e contra o medo. As filhas estavam com febre, o ventilador fraco não vencia o calor de julho e a mensagem no celular tinha acabado de cortar sua única fonte de renda. "Precisamos reduzir pessoal. Obrigado pelo seu tempo." O aluguel vencia em 8 dias. A conta bancária estava quase zerada. Claire segurava a testa das filhas com panos úmidos, enquanto Ellie sussurrava, fraca: "Mamãe." "Estou aqui, meu amor", respondeu Clary, acariciando-lhe os cabelos. E assim 2 vidas, a de um homem envolto em riqueza e vazio, e a de uma mãe lutando contra a miséria e o desespero, se cruzaram naquela noite sem imaginar que o destino já havia traçado algo muito maior. Ela se levantou, caminhando até o pequeno armário onde guardava a roupa suja. Procurava desesperadamente pela última camisa limpa que ainda não havia lavado. Ao sacudi-la, algo pequeno e rígido caiu no chão. Um cartão de visitas. Virado para cima. Daniel Whitmore, CEO, Whitmore Design and Innovation 18. Um número de telefone impresso em fonte simples e elegante. Claire congelou. Há semanas não pensava naquela noite.
O restaurante, a comida, o homem de olhos tristes e bondade silenciosa. Tinha jurado para si mesma que nunca o procuraria, que o orgulho valia mais. Mas de repente, algo mais escorregou do bolso da camisa. Um pedaço de papel rasgado de um livro de colorir infantil. Um desenho. Um homem de terno, de mãos dadas com duas menininhas. Acima das figuras de palito, em giz de cera roxo, lia-se: Tio bondoso. A respiração de Clary falhou. Atrás dela, Emma se mexeu no colchão. A voz fraca, mas clara. Mamãe liga para o homem bom. Clary se virou, os olhos marejados. O que, meu amor? Liga para ele. Ele tinha comida e foi gentil. Clary se sentou pesadamente à beira do colchão. De um lado, o cartão de visitas. Do outro, o desenho infantil. Ela já não tinha nada a perder. Orgulho não alimentava as filhas. Dignidade não pagaria a conta de aquecimento no inverno. Os dedos pairaram sobre o telefone. Ela digitou: Oi, aqui é a Clary do restaurante. O senhor disse uma vez para ligar se eu precisasse de trabalho. Eu preciso. Qualquer coisa, até limpeza. Ela hesitou. Depois, enviou. Segundos se arrastaram até o celular vibrar. Daniel Whitmore. Amanhã, 8 da manhã. Whitmore HQ. Peça por mim diretamente. Clary encarou a mensagem. A frieza profissional, a imediaticidade, piscou uma vez, duas, e desabou em lágrimas. Mas desta vez não eram de medo, eram de algo novo. Esperança. Na manhã seguinte, levantou-se antes do amanhecer. As febres das meninas tinham cedido. Banho rápido, torradas no prato, e as deixou com uma vizinha. Não era o ideal, mas nada em sua vida havia sido ideal há muito tempo. Vestiu a única blusa limpa, enfiou em uma calça gasta, prendeu o cabelo num coque simples, sem maquiagem, sem máscaras, apenas uma mãe em missão. Quando chegou ao Whitmore HQ, o prédio de vidro reluzia no coração da cidade. Seu reflexo estava em todas as superfícies. Por um instante quase recuou, quase fugiu. Mas lembrou-se da voz suave de Emma. Liga para ele. E entrou. Na recepção, uma voz firme. Posso ajudar? Estou aqui para ver Daniel Whitmore. Ele está me esperando. Um silêncio breve. Suba! Último andar. O elevador subiu como um julgamento. Claire tremia, mas quando as portas se abriram e a luz dourada inundou o corredor de mármore, ela endireitou a postura. Não estava ali para implorar, estava ali para construir. Daniel a aguardava à porta do escritório. Sem terno, apenas uma camisa arregaçada, calças simples, mangas manchadas de serragem, como se tivesse vindo direto da oficina. Ele fez um leva-ceno. Sr. Whitmore, respondeu ela, quase num sussurro. Entré, vamos falar de trabalho. E assim, algo mudou de novo, sem mágica, sem drama, mas real. Uma porta aberta, como ele havia prometido. O primeiro dia de Claire no setor de logística começou silencioso. O armazém pulsava com a rotina escanear, organizar e empilhar. Ninguém prestava muita atenção nela, e isso era bom. Claire estava acostumada a se misturar. Durante o intervalo, sentou-se num canto isolado. Da bolsa de lona, tirou retalhos de papelão amassado, sobras de embalagens antigas. Carregava-os para todo lugar, restos das noites de artesanato com as filhas. Espalhou-os, junto com uma lata de canetinhas, cola e tesouras sem ponta. As mãos se moveram sozinhas. Figuras simples, cabeças redondas, braços finos, olhos expressivos. Uma sorrindo, outra chorando, outra, zangada, com sobrancelhas cerradas. Abaixo, descreveu alegria, tristeza, tempestade. Não eram apenas brinquedos, eram ferramentas. Um jeito de ensinar suas filhas a nomear o que sentiam. Se pudessem nomear, poderiam controlar. Estava absurda, murmurando sua velha frase de incentivo, quando uma voz ecoou. Você desenhou isso? Ela se sobressaltou. Daniel estava parado na porta, café na mão, olhar curioso, mas gentil. Ah, desculpe, eu só estava usando papel de sobra, posso guardar? Ele balançou a cabeça, aproximando-se. Você fez para suas filhas? Claire assentiu. Ajudam com as emoções. Eu estudava design de produtos infantis. Muito tempo atrás. E, pela primeira vez, Daniel viu não apenas uma mãe exausta. Viu uma criadora,
Viu alguém que transformava a dor em força e escassez em esperança. Daniel se ajoelhou ao lado dela e pegou uma das bonecas de papelão. Era Lágrimas, com olhos desenhados em giz de cera e um coração trêmulo. Elas são muito especiais, disse ele em voz baixa. Claire riu timidamente. São só caixas velhas, mas minhas meninas acreditam que são mágicas. Daniel continuou observando a boneca, passando o polegar sobre o cartão improvisado. Uma memória lhe veio à mente. Anos atrás, ele havia doado bonecas feitas à mão para um hospital infantil. Uma garotinha pediu uma rosa. Ele mandou fazer, mas a menina morreu na noite anterior à entrega. O bilhete de agradecimento com a foto da boneca sobre o travesseiro vazio nunca saiu da sua lembrança. Ele ergueu os olhos para Claire. Você disse que estudou design? Ela assentiu, envergonhada. Quase nada brinquedos educativos. Nunca terminei a faculdade. A vida complicou. Daniel ficou em silêncio por um instante. E se tivesse dado certo, o que teria criado? Claire apontou para as bonecas improvisadas. E são umas em madeira. Gostos intercambiáveis para uma criança transformar a tristeza em alegria, para aprender que sentimentos mudam. Daniel ergueu a boneca chamada Tempestade, com nuvens negras desenhadas. Ou seguiria rascunhar essa ideia? Só um esboço. Estamos explorando uma linha de brinquedos educativos. Claire arregalou os olhos. Sério? Ele sorriu. Só um esboço. Não há promessas, mas sua magia de papelão pode ser algo maior. Claire baixou os olhos para as bonecas em suas mãos. Havia anos que ninguém perguntava suas ideias. Havia anos que ninguém a via como mais que uma faxineira ou uma mãe exausta. Vou pensar, murmurou. Daniel assentiu e foi embora. Mas antes de dobrar o corredor, lançou mais um olhar para aquelas bonecas. De volta ao escritório, passou pelo andar envidraçado da equipe de design. Quadros de inspiração, maquetes 3D, esboços impecáveis. Tudo perfeito, mas sua mente estava em outro lugar, em lápis de cera, em papelão, em uma mãe que transformava dor em ferramentas de sobrevivência. Naquela noite, depois que as gêmeas adormeceram abraçadas aos bichos de pelúcia, Claire se sentou diante da mesa da pequena cozinha. Só um lápis, uma régua e uma folha em branco diante dela. Havia 4 anos desde seu último desenho de verdade. Não rabiscos para as filhas, não artesanatos improvisados. Um projeto real, feito para ser tocado, usado, compartilhado. Algo que poderia fazer uma criança sentir-se vista. Suas mãos tremiam. E se tivesse desaprendido, e se tudo o que sabia, forma, função, emoção, interação, tivesse se perdido com os anos de luta? Então, seus olhos se voltaram para a porta do quarto de onde vazava a luz suave do abajur. Mais cedo, ele havia perguntado. Obrigado. Bonecas vão ajudar outras crianças também? Claire respirou fundo. E começou. Primeiro, desenhou pequenas figuras de madeira com cabeças arredondadas, como bonecos simples. Criou placas de rostos intercambiáveis. Alegria, tristeza, raiva, medo, calma. Na base, marcou indicadores de cor, toques sutis para ajudar crianças que ainda não falavam. Depois, desenhou uma caixa que funcionava também como palco. Um lado escrito, como me sinto agora. O outro, como quero me sentir. Ela esqueceu o medo. O traço fluía. Na manhã seguinte, colocou o desenho na bolsa. Não era perfeito. As linhas eram irregulares. O sombreamento falho. Mas era real. Era dela. No escritório, quase desistiu. Quase voltou para casa. Mas ao ver Daniel entrando sozinho no elevador, sua voz saiu antes que pudesse parar. Sr. Whitmore. Ele se virou, surpreso, mais receptivo. Claire? Eu fiz um rascunho, só um rascunho mesmo. Ela lhe entregou a folha dobrada, as mãos úmidas de nervosismo. Daniel a abriu devagar. Seus olhos percorreram o papel. Primeiro, um olhar neutro. Depois, algo mudou. Os dedos deslizaram pelas expressões trocáveis, pela forma como o brinquedo dava à criança o poder de nomear seus sentimentos. Claire ficou imóvel. Ele levantou o olhar, não com o distanciamento profissional que ela temia, mas com algo mais brando, mais profundo. É isto. Ele começou e parou. Claire prendeu a respiração. Sem mais uma palavra, Daniel levou o desenho até o departamento criativo. 2 designers o seguiram.
Atrás do vidro, Clary observava, o coração disparado. Eles se curvaram sobre o esboço. Um franziu a testa, depois assentiu. Outro sorriu ao apontar para a caixa sentir agora, sentir depois. Clary não conseguia ouvir nada. Apenas viu gestos. Até que Daniel voltou ao corredor. Você pode entrar? Ela piscou. Eu? Sim. Eles querem saber sobre o seu processo. Clary entrou devagar. O mundo parecia irreal. Aqueles eram profissionais de verdade, com diplomas, carreiras consolidadas, e estavam perguntando a ela por que tinha escolhido aquele tom de azul para representar a calma. E, pela primeira vez em muitos anos, Clary não se sentiu invisível. Por que você fez o rosto triste com linhas mais pesadas que os outros? Perguntou uma das designers. Clary respondeu calma, mas firme. Porque a tristeza pesa mais no coração das crianças. Eu queria que elas sentissem isso até no traço. Quando a equipe voltou às mesas, Daniel a acompanhou até o elevador. Você realmente se importa com a forma como as crianças entendem a si mesmas, disse em voz baixa. Claire assentiu. Às vezes, elas não conseguem dizer o que sentem. Essas bonecas podem falar por elas. Daniel sorriu. Não o sorriso educado das reuniões, mas algo mais caloroso, íntimo. O sorriso de quem reencontra algo que nem sabia que tinha perdido. Eu conheci uma garotinha uma vez, murmurou quase num sussurro. Não era minha. Era paciente em um hospital que eu ajudava. Eu mandei uma boneca meia ela partiu, antes que chegasse. Clara não disse nada, apenas caminhou ao lado dele. Acho que suas bonecas poderiam ajudar muitas crianças, continuou Daniel. Mas antes, quero que você as desenvolva junto com nossa equipe, no horário da empresa. Clary parou, incrédula. Está me oferecendo um cargo de design? Um projeto de teste? Ele assentiu. Agora sim, você lideraria o conceito. Os olhos de Clary se encheram de lágrimas. Eu não sei se mereço. Merece, respondeu simplesmente, porque isso não são só brinquedos. Eles conectam pessoas. Ela enxugou as lágrimas rapidamente. Obrigada. Quando as portas do elevador se fecharam, Claire segurava a pasta contra o peito. E Daniel, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. Ele tinha acabado de ver algo belo nascer de papelão e giz de cera. E de alguma forma, o mundo parecia novo outra vez. O evento era para ser simples, apenas uma confraternização interna para celebrar a nova linha de brinquedos educativos. Nada de imprensa, nada de clientes, só os funcionários, suas famílias e a coleção exibida no salão. Mas para Claire, parecia um mundo do qual estivera excluída por anos. Parada na entrada, segurava a mão de Emma e Ellie, cada uma de um lado. As meninas usavam vestidos de verão combinando, tranças delicadas e olhos brilhando de expectativa. Daniel as viu imediatamente. Aproximou-se com um sorriso caloroso. Vocês vieram. Claire assentiu, ainda incerta. Foram convidadas, ele disse, brincalhão. E essas duas já perguntaram do bolo desde o meio-dia. Abaixando-se diante das gêmeas, ele abriu os braços. Oi, prontas para a magia de cupcakes e desenhos? Ellie riu. Você tem cobertura roxa? Acho que podemos fazer aparecer. Levou-as até a mesa de artesanato, repleta de giz de cera, adesivos e folhas em branco. Claire ficou alguns passos atrás observando. Daniel estava ali, no chão, ouvindo com atenção, enquanto as meninas mostravam como sabiam desenhar carinhas felizes. O coração dela se encheu. Ao redor, o salão vibrava com risos, taças tilintando e flashes de câmeras, mas Claire só conseguia enxergar aquela cena pequena, Daniel rindo enquanto Emma exibia um rabisco cheio de glitter, e Ellie tentando desenhá-lo com sobrancelhas enormes e gravata torta. Uma colega se aproximou, entregando-lhe um copo de limonada. Aquele é o seu marido? Perguntou casualmente. Claire corriu. Não, apenas alguém gentil. Sua voz falhou. Houve um tempo em que eu nem podia comprar lápis de cor. Usávamos caixas velhas para fazer tudo. Seus dedos tremiam em torno do copo de papel. Quando voltou para buscar as filhas, Clary congelou ao ver algo novo sobre a mesa de desenhos. Uma lata embrulhada com cuidado. Dentro, dezenas de canetinhas coloridas, canetas metálicas, aquarelas, até cola com glitter. Em cima, um bilhete na caligrafia inconfundível de Daniel.
Continuem desenhando, andinhas. Claire levou a mão aos lábios, contendo as lágrimas. Procurou por ele, mas Daniel estava do outro lado do salão, conversando com um dos designers. Ainda assim, olhou para ela uma única vez e sorriu. Um sorriso discreto, só deles. Mamãe! Gritou Emma de repente. Olha o que desenhamos! Claire se abaixou. As meninas ergueram uma folha a Daniel, Claire, Ellie e Emma, todos de mãos dadas sob uma árvore de folhas coloridas como arco-íris. Agora somos melhores amigos, declarou Ellie, orgulhosa. E a mamãe é quem faz a mágica dos desenhos. A plateia ao redor sorriu enternecida, e Claire percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava mais do lado de fora. Alguém por perto, uma fotógrafa da empresa com um crachá de imprensa pendurado no pescoço, ergueu a câmera. Isso é uma foto esperando para acontecer, murmurou. As gêmeas não hesitaram. Seguraram as mãos de Daniel e Claire, puxando-os para o enquadramento. Claire resistiu por um instante, mas Daniel tocou suavemente em seu cotovelo. Vamos, nossa primeira foto de família não oficial. Ela riu baixinho. Não oficial, por enquanto. Clique. O flash capturou os quatro juntos, Claire ajoelhada entre as filhas, um braço envolvendo cada uma delas. Daniel, logo atrás, a mão repousando de forma quase protetora em seu ombro. Apenas um instante, um lampejo, mas naquele segundo pareceu algo verdadeiro. Mais tarde, enquanto as meninas se distraíam com os novos marcadores coloridos, Claire se inclinou para Daniel e sussurrou. Eu costumava acreditar que nunca teríamos mais do que sonhos de papelão. Ele a olhou longamente. Às vezes, disse em voz baixa, é o papelão que guarda as fundações mais fortes. Clary dobrava roupas em casa quando o celular vibrou, explodindo em notificações. Ignorou a princípio. Talvez fosse apenas o grupo da empresa compartilhando fotos da festa de lançamento. Mas então, uma amiga do abrigo lhe mandou mensagem em particular. Você está bem? Ignore o artigo. É lixo. O coração de Clara afundou. Tremendo, abriu o link. A manchete gritava em letras pesadas. Da miséria à fortuna. Mãe solteira conquista CEO solitário e interesseira ou história de amor. Havia uma foto dela e Daniel lado a lado na festa. As gêmeas sorrindo à frente. A legenda era cruel. Fontes afirmam que ela usou as filhas para se aproximar do recluso CEO. A visão de Claire embaralhou. O celular escorregou de suas mãos. Em poucas horas, o artigo se espalhou por vários blogs de fofoca. Comentários inundaram a rede acusações de manipulação, de fingir pobreza, de viver de aparência. Estranhos reviravam seu passado, dívidas estudantis, registros de despejo. Cada palavra era uma ferida nova. No dia seguinte, Clary não voltou ao trabalho. Daniel ligou, mas ela deixou tocar. Depois, uma mensagem dele, fala comigo, por favor. Ela apagou sem terminar de ler. À noite, Ellie adormeceu rápido, mas Emma revirava-se sob as cobertas, inquieta. Seus dedinhos torciam o tecido do lençol. Mamãe? Perguntou baixinho. Clary acariciou seus cabelos. Sim, querida. Emma mordeu o lábio. A gente fez alguma coisa errada? Claire congelou. Não, nunca. Então por quê? A voz da menina falhou. Por que não vamos mais à empresa? Por que o Sr. Daniel não liga mais? Ele parou de gostar da gente. A garganta de Claire apertou. Ela tentou segurar o choro. Emma tocou de leve seu rosto. Uma menina no parque hoje disse que você enganou o Sr. Daniel, porque é uma aproveitadora. O que é isso? Quer dizer que você é má? Quer dizer que ele não quer mais ver a gente? Claire puxou a filha para os braços, balançando-a em silêncio, enquanto as lágrimas rolavam sem controle. Nos dias seguintes, tudo virou um borrão. Claire evitou notícias, recusou chamadas. Convence-se de que o silêncio era proteção, mas por dentro sentia tudo desmoronar, não apenas o emprego, mas a confiança, a esperança. Enquanto isso, Daniel permanecia sozinho em seu escritório. Um desenho preso na parte de trás do laptop. A boneca de papel feita por Claire. No verso, a caligrafia infantil de Emma, feliz. Ele havia visto o artigo no mesmo instante em que foi publicado. O time de PR entrou em pânico. O conselho convocou uma reunião emergencial. Investidores murmuravam sobre reputação. Um conselheiro sugeriu até que ele se afastasse publicamente,
Mas Daniel recusou. Ainda assim, as palavras cruéis ecoavam, mais fortes do que gostaria de admitir. E quando Claire não respondeu às suas mensagens, o medo o consumiu. Noite sem dormir, refeições intocadas, apenas o silêncio e o desenho à sua frente. Naquela noite, sozinho no sofá do escritório, com a boneca de papel no colo, Daniel chorou, não de raiva, mas porque o vazio do silêncio doía mais do que qualquer manchete. A chuva castigava Chicago sem trégua, lavando as calçadas com fúria gelada. Daniel permaneceu diante de um prédio gasto em um bairro simples completamente encharcado, sem guarda-chuva. Na mão, um pequeno envelope envolto em plástico, uma foto e o protótipo de um brinquedo feito de madeira e bondade. Respirou fundo, bateu a porta. Ela se abriu devagar. Clary surgiu no vão, com um moletom velho, os cabelos presos às pressas, nos olhos, não apenas cansaço, mas uma tempestade contida de dor. Ela não disse nada. Daniel ergueu o envelope ligeiramente. Eu só queria devolver algo. Claire permaneceu imóvel. Daniel tentou novamente, a voz trêmula, não apenas pelo frio, mas por algo mais profundo. É a foto da festa de lançamento. Nós quatro sorrindo. Você, eu e as meninas. Ela ainda não respondeu. Ele deu um passo à frente sem ousar cruzar a soleira. E este é o seu protótipo. As bonecas da emoção. Eu nunca entreguei ao time de marketing. Guardei, porque sabia que não era apenas um produto. Era você. Eram elas. Claire piscou, a respiração falhando. A voz dele baixou ainda mais. Eu devia ter lutado mais. Devia ter ido à imprensa. Devia ter me erguido quando vieram atrás de você. Mas eu tive medo. Ela baixou os olhos, os braços apertados contra o peito. Tive medo de perder tudo o que construí, minha reputação, minha empresa. Mas então percebi. A voz dele se quebrou. Eu poderia sobreviver a isso. O que eu não poderia sobreviver era perder você, ou Ellie, ou Emma. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo ritmo constante da chuva. Eu não me importo com o que as pessoas dizem, Daniel sussurrou. Eu me importo com a forma como Emma segura minha mão ao atravessarmos a rua. Com o jeito que Ellie ri quando eu erro as cores. Com o olhar que você me deu, quando pensava que eu era apenas um estranho gentil. As mãos de Claire tremiam. Eu sei que não sou o pai delas. Não de sangue, ele respirou fundo. Mas se elas me aceitarem, eu quero ser. Um soluço escapou dos lábios dela. Ela deu um passo à frente. Daniel deixou a pasta cair, quando Claire desabou em seus braços, a chuva encharcando os dois. A voz dela saiu quase inaudível, abafada contra o peito dele. Eu tive tanto medo de que você acreditasse no que diziam, de que deixasse de me ver. Eu nunca deixei de ver você, ele respondeu, apertando-a mais forte. E nunca vou deixar. Ficaram ali abraçados por longos minutos, encharcados pela chuva, envoltos no silêncio suave da redenção. Dentro de casa, dois rostinhos espiavam por trás da cortina. Os olhos de Ellie brilhavam de esperança. Emma apertava contra o peito um coelhinho de pelúcia. Clary se virou e murmurou com ternura. Meninas, venham dizer olá. Emma correu primeiro, lançando-se nos braços de Daniel. Ellie veio logo atrás, mais devagar, mas com um sorriso capaz de iluminar uma cidade inteira. Daniel se ajoelhou, as lágrimas misturadas à chuva. Oi, anjinhos. Emma o fitou e perguntou baixinho. Você ainda tem tempo para desenhar com a gente? Ele sorriu, a voz embargada. Para sempre. 6 meses se passaram desde aquela noite em que Daniel bateu à porta de Clary. A primavera chegou a Chicago trazendo uma paz nova, não barulhenta, mas firme e verdadeira. Um dos andares do seu luxuoso apartamento fora transformado em algo inesperado. Um estúdio banhado pela luz do sol, janelas do chão ao teto, prateleiras repletas de tecidos, tintas, madeiras e bonecas com expressões costuradas à mão. Acima da porta, uma placa As Bonecas da Emoção de Emma e Ellie. Quando Clary leu, chorou. Não é apenas um espaço, sussurrou. É tudo o que eu tinha perdido. Eu só enxerguei o que já estava em você, respondeu Daniel, acariciando-lhe o rosto. Naquele estúdio, Clary renasceu. Agora desenhava, criava e esculpia todos os dias. Seu sonho tinha voltado, não como fantasia,
mas como trabalho, como propósito. E as bonecas da emoção se espalharam. Uma terapeuta em Nova York fez um vídeo usando os kits. Esse brinquedo dá voz às crianças quando os sentimentos são grandes demais para palavras. Pedidos começaram a chegar. Escolas, pais, psicólogos, o mundo, enfim, enxergava a magia que nascera do nada. Numa tarde chuvosa, o laptop de Claire apitou. Um distrito escolar no Oregon havia encomendado 300 kits. Ela se virou para Daniel, que desenhava no chão com as meninas. Eles nos escolheram, disse ela. Ele sorriu. Claro que escolheram. Dias depois, um pequeno encontro no estúdio. Pais, professores, amigos. Claire falou, nervosa, mas radiante. Eu acreditava que tinha falhado. Como estudante e como mãe. Achava que quando algo quebrava, era o fim. Olhou para Daniel. Mas talvez algumas coisas precisem quebrar para voltar mais fortes. Uma pausa, e às vezes, alguém vê valor naquilo que todos jogam fora. Ele olha para um pedaço de papelão e diz: aqui existe magia. É aí que você volta a acreditar. Aplausos encheram o espaço. Emma e Ellie bateram palmas mais alto que todos. Naquela noite, os 4 se encolheram juntos no sofá. Pipoca pela metade, lápis de cor espalhados pela mesa. Daniel tentava rabiscar uma nova emoção numa boneca, um boneco de olhos arregalados e estrelas saindo da cabeça. Claire riu. O que é isso? Alegria extrema. Ou talvez, felicidade em overdose. Ele respondeu divertido. Emma disse uma frase em vietnamita e Claire traduziu. Ela disse felicidade explodindo. Daniel sorriu. Exatamente o que sinto. As meninas correram trazendo uma das primeiras bonecas de Claire, torta, faltando um botão. O tio Daniel desenhou uma nova emoção. Ele gritou. Ele pegou a boneca com cuidado. Pode precisar de alguns pontos, mas a emoção está certa. As meninas correram de volta, rindo. Claire se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele. Não precisaram dizer nada. No silêncio, havia tudo. A fome que suportaram, a solidão, os sonhos quebrados e o milagre silencioso de terem se escolhido apesar de tudo. Não era um conto de fadas. Era algo melhor. Lá, uma família construída, não pelo sangue, mas pela paciência, pela escolha, pela coragem de recomeçar. E tudo havia começado com um pedaço de papelão e uma pergunta sussurrada numa calçada fria. Você pode nos dar o que sobrou?